Oi, gente, tudo bem? Eu sou psicóloga Thaís Galvão, terapeuta, supervisora e professora na abordagem da terapia do esquema. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa tanto pacientes quanto terapeutas, que é a reparação parental. Eu não vou falar nesse vídeo, não vou dar uma aula sobre reparação parental, porque este não é o objetivo. E sim vou trazer de uma forma bem clara, para que todos, tanto terapeutas quanto pacientes, consigam compreender qual é o objetivo da reparação parental numa sessão terapêutica. Então, assim, a reparação parental, ela ocorre através da relação paciente-terapeuta, tá? É a relação que o paciente e terapeuta vão desenvolver ali no setting terapêutico que vai fazer a reparação parental, tá? O que seria uma reparação parental? Então, se vocês verem os vídeos anteriores que existem no canal, vocês vão entender um pouco o que é um esquema e quais são os esquemas existentes. Esse não é o objetivo desse vídeo. Eu vou trazer alguns exemplos de como que a gente trabalha a reparação parental, ou seja, a relação terapeuta-paciente, diante dos esquemas que ele apresenta. Então, vamos imaginar que que esse paciente tem esquemas na área do domínio de desconexão e rejeição. Voltando a lembrar, se você não sabe o que é um domínio de desconexão e rejeição, para esse vídeo, volta aos vídeos anteriores, que você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Pessoas com esquemas dentro do domínio de desconexão e rejeição, elas tiveram vínculos prejudicados, ou seja, elas não tiveram vínculos seguros durante a sua infância ou adolescência, tá? Pode ser até que elas tenham tido vínculos seguros, mas sentiram emocionalmente que não os tiveram. Então, a verdade do paciente necessariamente não é a realidade. A verdade do paciente é como ele sentiu aqueles vínculos na sua infância e na sua adolescência. Então, pessoas, por exemplo, com esquemas nesse domínio, com vínculos inseguros, elas precisam demasiadamente de um terapeuta que lhe proporcione vínculos seguros. Então, um terapeuta que acolha a sua dor de forma a lhe trazer segurança. Um terapeuta estável, um terapeuta que não fique flutuando na sessão de modo que o paciente se sinta inseguro, ou que não fique mudando o horário a todo momento. Lógico que a gente às vezes precisa mudar de horário, mas quando a gente tem um paciente com esquemas nesse domínio, isso acaba sendo prejudicial enquanto reparação parental. Que a gente trabalhe afetuosamente com bastante tempo de antecedência as férias. Aí, se você é um terapeuta, você vai estar conseguindo entender o que eu estou te falando da necessidade desse vínculo seguro. Agora, se você for um paciente, você vai me perguntar, mas Thaís, o que isso influencia? Qual é o problema do terapeuta mudar de horário ou sair de férias? Então, quando a gente pensa que os vínculos inseguros desenvolvidos na infância e na adolescência deixaram o paciente mais vulnerável, no modo vulnerável, onde qualquer flutuação de comportamento do terapeuta, o paciente pode se sentir fragilizado. Uma mudança de sessão, uma mudança de horário pode refletir uma emoção no paciente de que este vínculo não é seguro o suficiente, porque ele espera por aquela sessão e de repente aquela sessão não ocorre, né? Também pode acontecer que quando o terapeuta marca férias, eu não estou dizendo para o terapeuta não marcar férias, mas sim ter um cuidado, né, reparador com esse paciente, de modo que ele entenda, né, o porquê que ele se sente tão incomodado diante das férias do terapeuta, né? Se você simplesmente tira férias e não trabalha essas questões com o paciente com esquemas no domínio de desconexão e rejeição, a tendência é que ele não volte à terapia, tá? Porque ele vai evitar
evitar essa emoção de instabilidade. Ou então, outras situações podem ocorrer, tá? Ele pode evitar, na verdade, se você trabalha com um paciente com domínio, desconexão e rejeição, e não trabalha bem essa questão das férias, pode ser que esse paciente pare a terapia porque ele se torna um hipercompensador. Então, ele prefere abandonar o terapeuta antes que o terapeuta saia de férias e ele se sinta abandonado. Então, é muito importante trabalhar esse vínculo com esse paciente, trazendo para ele a segurança de que você vai sair de férias, mas que você vai retornar. E que essa insegurança dele de que você saia de férias e ele se sinta abandonado vem de emoções do passado, de cuidadores que geraram essa insegurança, que geraram essa instabilidade. De repente, né, vamos dar um exemplo de um paciente que pode ter pais separados e que de repente o pai disse que ia sair de férias e não retornou, ao invés de falar com clareza sobre aquela situação vivenciada, gerando uma grande angústia quando alguém o deixa com uma justificativa de tirar férias. Então, eu estou dando esse exemplo, não vou dar exemplos de todos os domínios, mas para que vocês compreendam que a relação do paciente com o terapeuta, ela é fundamental para a mudança dos esquemas. Ela é fundamental para o tratamento dentro da abordagem da terapia do esquema. Espero ter sido clara. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, podem deixar aqui nos comentários. E também aproveito para convidar você a se inscrever no canal, de modo a receber outras publicações minhas. E que se você gostou e conhece alguém que passe por essas dificuldades, que você possa compartilhar o canal com seus amigos, com pessoas que possam vir a se beneficiar dele. Um grande beijo.